Boa tarde, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Está começando só ouvir. Ei, uma hora de oração, uma hora de louvor, uma hora de ensino. Eu ensino a você a colocar o diabo debaixo dos seus pés. Colocar o diabo aí, ó, debaixo dos seus pés. Onde você estiver. Onde você estiver, seja aí ó, na praça pública, seja na piscina, seja lá no bar, onde você estiver, povo de Deus, é em todo lugar. Ali ó, aí nas repartições públicas, seja prefeitura, seja plenário, seja lá na presidência da república, é onde você estiver que você coloca o diabo no lugar dele, debaixo dos seus pés. O lugar do diabo é debaixo dos nossos pés. Você coloca o diabo aí onde você estiver e eu coloco o diabo aqui, onde eu estou. E nós unimos a nossa fé e nós colocamos, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós colocamos o diabo debaixo dos nossos pés. Nós colocamos o diabo debaixo dos nossos pés, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, povo de Deus? É com muita alegria que nós conversamos aqui, ó, a nossa live e vamos dar início aqui e dando grito aí, dando o grito certo, não aceitando de maneira nenhuma que o diabo vem aí, ó, trocando de lugar com nós, que ele vem aí, ó, colocando outros em nosso lugar. A brecha qual Deus abriu só cabe a nós, não cabe outros, só nós. Aquela, como eu digo para vocês, essa brecha é como ali, ó, o caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado, gente. E como eu tenho falado com vocês aí, ó, do caminho apertado, a porta estreita e o caminho apertado. Nesse caminho apertado não cabe pecado, não cabe desculpa, não cabe dúvida aí, ó. A desculpa entra aí na dúvida, né? Que quem tá com dúvida, eles ficam aí cheios de desculpa. Mas nós que estamos aqui, ó, decididos, nós nos posicionamos e haja o que houver, nós não saímos da brecha a qual Deus nos chamou. Nós, em todo momento, quando eu falo com vocês aí, ó, o diabo vindo aí, ó, enquadrar vocês, é você que enquadra ele. Ele vem aí dar um checkmate em você, é você que dá um checkmate nele. Ele vem aí, ó, como eu conto para vocês, o diabo veio apagando a minha mente, ele quis apagar o meu testemunho e ele quis me apagar literalmente. Eu dei o grito, como eu conto pra vocês. Eu ali passei por um tempo, gente, onde eu tinha que consertar ali meu altar com Deus. Gente, por falar em altar, eu ali fazendo a obra e ali um amor imenso por Deus. E eu fui buscar saber o que é altar. O altar é o coração de Deus, gente. Eu falo com vocês assim, ó, do temor que eu tinha ali tinha e tenho ali na casa do Senhor. E aí eu fui buscar saber ali o que é altar. Aí o altar é o coração de Deus. E aí, povo de Deus, nós ali eu ali fazendo a obra em amor a Deus e sabendo ali, ó, do temor, temor ali que eu tinha e tenho pelas coisas de Deus e assim, e sempre ali procurando aprender mais e procurando ali aprender mais e mais. E, gente, nessa fé, nessa alegria, nesse apego a Deus que vocês têm que estar, apego a Deus, não nas coisas materiais, porque eu dou o grito aqui, eu chamo vocês, eu convido vocês para entrar e para estar aí, ó,
conhecendo, para você entrar no caminho, para você ir para a igreja, conhecer aí o Evangelho segundo Jesus Cristo e estar aí, gente, no caminho, na verdade e na vida. É nessa fé que nós temos de estar, povo de Deus. Não podemos deixar para depois. Ouviu ali o convite de Deus, entra no caminho. E entra no caminho para estar ali, conhecendo Deus. E conhecendo Deus, ali a situação que você estiver passando, Deus vai ali, como diz na palavra dele, que a palavra de Deus é o martelo que pulveriza toda a penha. Então, o problema que tiver ali na sua vida ali, você buscando conhecer Deus, aqueles problemas vão sendo pulverizados, vão sendo ali resolvidos, porque, como eu falo com vocês, hoje o Senhor Jesus ele está como nosso advogado, mas quando ele voltar, ele vai voltar como o nosso juiz. Então, é hoje o tempo aceitável do Senhor, é agora o tempo de você estar buscando Deus e não deixar de maneira nenhuma que vem outros aí, você busca ali com fidelidade, você encontra, Deus vai ali, abençoa você pela sua fidelidade, vem aí, as catineias, vagabelas, galegas, as patricinhas aí, roubar o seu lugar, colocar outros no seu lugar. Não aceite de jeito nenhum. E, gente, nós temos aqui várias entregas. E como eu tenho anunciado para vocês, das vagas nas vagas que eu estou falando aqui para vocês, e estou falando com vocês que a nossa equipe está cuidando direitinho para estar colocando ali e para mandar tudo certinho aqui para mim, entregar para vocês. E como eu tenho falado, algumas vagas aqui, gente, é a nível do Brasil. E eu falo que é por enquanto, que eu conto para vocês ali, do momento que eu estava ali fazendo a obra e ali Deus pediu para que eu fizesse uma oração, e foi, gente, foi um tempo, não foi de um dia para a noite não, foi um bom tempo, e eu falava para Deus assim que, às vezes eu nem falava, eu pensava assim e colocava diante de Deus a situação pela qual eu passei e por que eu não ia fazer. E ali, por um tempo eu não fiz a oração e depois eu fui e fiz a oração. Quando eu fiz a oração, houve assim um BUM! Mas aí, gente, eu fiz a oração até um certo nível ali da polícia. E aí, gente, Deus continuou, eu vim embora e Deus continuou, vim para casa, né, gente? E Deus continuou falando para que eu fizesse a oração, completasse a oração. E eu ali falava insistentemente que eu não queria fazer. E aí, gente, foi mais um tempo ali, orando mesmo, falando com Deus mesmo, que eu não ia fazer aquela oração não, que já estava bom. E aí, gente, eu resolvi assim, gente, né? No decorrer do tempo, Deus foi falando para mim, Ele foi me dando ali um entendimento para mim estar fazendo a oração. E aí eu fiz a oração. Quando eu fiz a oração, BUM! E eu ouvi uma voz dizendo que o mundo era meu. Então, quando eu digo para vocês assim, olha, que as vagas que eu disser aqui, algumas são a nível do Brasil, outras vão ser a nível ali, mundial, tá, povo de Deus? E é nessa fé que nós temos de estar, povo de Deus. Nós temos a mente de Cristo, e nós temos que pensar grande, sim. Nós temos que estar ali, com nossos pés